Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Gestão Unesp, nesta temporada apresentando um balanço das ações da reitoria da universidade no quadriênio 2017-2021. Neste programa, nós recebemos o assessor-chefe da Assessoria de Relações Externas, o professor José Celso Freire Júnior. Professor José Celso, muito obrigada mais uma vez por sua participação aqui na TV Unesp. Olá, Maíra. Olá a todos. É um grande prazer estar novamente aqui falando com vocês e contar um pouquinho do desenvolvimento da internacionalização nessa gestão do professor Sandro. Professor, pensando então nesse contexto do quadriênio 2017-2021, qual internacionalização nós tínhamos no início da gestão e como vocês delinearam um plano de institucionalização da internacionalização na nossa universidade? Bom, Maíra, a internacionalização na Unesp estava se desenvolvendo e o plano estratégico de internacionalização ele estava em construção, se estava discutindo sobre ele. Muita coisa havia sido feita nos anos anteriores, diversos fóruns, diversas visitas, diversas missões, mas, de certa forma, a gente pode dizer que essas ações ainda eram, de certo modo, desenvolvidas um pouco desarticuladamente. E talvez o desenvolvimento, talvez não, certamente o desenvolvimento do plano estratégico de internacionalização tenha sido a maior das conquistas que nós tivemos no que tange à questão da internacionalização da instituição. A partir dele, se definiu objetivos, se definiram metas que foram aprovadas pela CCPG em 2017. E as ações puderam, então, passar daquele desenvolvimento desestruturados, elas passaram a ser implementadas a partir da estratégia que estava definida no plano. Esse plano, ele definiu 3 pilares, ele é constituído de 3 pilares que eu gostaria de brevemente mencionar, porque eu acho que é bastante importante. O primeiro dos pilares nós chamamos de talentos globais. Esse pilar ele visa oferecer à nossa comunidade acadêmica o desenvolvimento desses talentos globais, dessas competências globais. Essas competências são cada vez mais reconhecidas no mercado de trabalho como importantes para o desenvolvimento profissional das pessoas. Então, diversas ações foram propostas para o desenvolvimento dessas competências globais, não só pelos nossos estudantes, mas também por professores e funcionários técnicos administrativos. O segundo dos pilares é o pilar da pesquisa. O plano propõe ações e metas que estão focadas no aumento do impacto social e científico da ciência produzida na Unesp. E com um detalhe muito importante, de uma forma bastante inovadora no Brasil, com um foco nos objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU. Tá? O terceiro desses pilares é o pilar das parcerias. Nós propusemos uma nova organização para as parcerias, uma nova estrutura para considerar essas parcerias e diferentes ações que devem e estão sendo desenvolvidas para que os outros 2 pilares possam ter seus objetivos e metas alcançados. Esse plano estratégico, Maíra, ele conta também com 2 bases. Uma delas é a definição de um conjunto de ações transversais, ações voltadas, por exemplo, ao desenvolvimento de idiomas, do conhecimento de idiomas, que eu acho que é um ponto que nós iremos conversar hoje, mas também diminuição de burocracia e diversas outras ações que estão relacionadas a tudo que se faz na internacionalização da universidade. E a terceira base são os indicadores, para que nós possamos medir e prestar contas e saber se estamos caminhando na direção certa. Então, esse plano estratégico, ele foi a grande mudança. A partir dele, nós pudemos passar de um desenvolvimento internacional que, de certa forma, era desarticulado,
a um desenvolvimento que é focado em objetivos, metas e indicadores. Professor, pensando então esse planejamento, esse plano estratégico que envolveu a Arecs e aí outras esferas também da pró-reitoria, das outras pró-reitorias da universidade, acho que é importante a gente mencionar que internacionalização é essa almejada pela nossa instituição, que tem conquistado espaços representativos em rankings internacionais e pensando uma internacionalização que ela seja de fato global, né, que é a dimensão do Sul e não só do Norte-Sul, esse tipo de internacionalização com os diferentes países que compõem o nosso globo. Eu vou começar a falar disso levantando um ponto que você mencionou que é muito importante. Quer dizer, a internacionalização ela não pode e não é um fim em si mesma. Então, para que internacionalizar na Unesp? Isso está presente no plano estratégico de internacionalização. A Unesp definiu a sua internacionalização como um meio, como uma ferramenta para buscar a excelência. E essa conversa com as outras pró-reitorias que você mencionou também, ela foi muito importante na construção desse plano. Porque se a Unesp estava esperando e estava buscando construir excelência, as pró-reitorias elas precisavam definir o que para elas era excelência no contexto da internacionalização. E isso foi feito. Então, a internacionalização é buscar essa excelência, e aí focando no que você falou, na questão das parcerias Sul-Sul, esse tópico mereceu um olhar especial nesse plano estratégico. Uma parte dele define como objetivo da instituição fortalecer as parcerias no diálogo Sul-Sul, em que o Brasil tem um papel de protagonista, como, por exemplo, na América Latina, no Caribe e na África, mas também um olhar aos BRICS. Então, nós temos também estratégias focadas no desenvolvimento de parcerias com instituições de ensino superior do BRICS. Tá? Ao falar de diálogo Sul-Sul, deve-se incluir, do nosso ponto de vista, o relacionamento que foi construído com instituições de ensino superior da Austrália e da Nova Zelândia, que passaram a ter um papel de destaque, um papel de protagonismo no relacionamento internacional da Unesp. O fato da Universidade de Queensland, da Austrália, uma das melhores instituições do mundo, ter selecionado a Unesp como sua parceira estratégica no Brasil, a parceira estratégica, mostra que, de certa forma, o avanço que se obteve no desenvolvimento da internacionalização com instituições do Sul, seja ele político ou geográfico, no caso da Austrália, ele está presente. Esse desenvolvimento é algo concreto e real do que aconteceu nesses últimos quatro anos. Uma outra coisa que eu gostaria de mencionar é a presença também de universidades da África e da América Latina nas parcerias do programa Print. Eu acredito que nós iremos conversar sobre isso, então eu falarei mais à frente. Em particular, nas alianças globais de pesquisa, que foi uma estratégia que nós utilizamos para o desenvolvimento internacional. Essa presença de universidades da África e da América Latina, ela mostra, de certa forma, um olhar detalhado a essas regiões na estratégia de internacionalização da Unesp. Professor, o senhor mencionou o CapsPrint, é um grande projeto que, né, já falamos sobre ele aqui no Gestão Unesp com a pró-reitora de pós-graduação, a professora Thelma, mas que a dimensão da internacionalização dele é fundamental e ele vai ao encontro de algo que o senhor já pontuou também, as pesquisas relacionadas, essas pesquisas internacionais relacionadas à Agenda 2030 da ONU. Eu gostaria que o senhor pontuasse, né, de que modo o CapsPrint ele vem subsidiando essas ações de internacionalização, ao mesmo tempo contribuindo para as dimensões que o senhor pontuou dessas parcerias e também dos nossos talentos globais. Maíra, o CapsPrint, para mim, é um dos grandes sucessos dessa gestão. Não só por conta dos quase 85 milhões que a Unesp conseguiu, o que a coloca no segundo lugar no Brasil em relação ao financiamento obtido entre todas as instituições selecionadas,
mas também ele representou uma forma nova de trabalho. As duas pró-reitorias, a de pesquisa e de pós-graduação, juntamente com a Arex, trabalharam intensamente na proposta que foi submetida e que obteve sucesso. Foi muito bom ter conseguido trabalhar de uma forma tão integrada com os colegas das pró-reitorias de pós-graduação e de pesquisa. Nesse contexto, a Unesp ter obtido esse segundo maior financiamento no Brasil, de uma certa forma, mostra a pujança, mas a capacidade da nossa instituição, que, em algumas vezes, ela é desconsiderada por alguns atores da educação superior no Brasil. Esse projeto, essa proposta, tem um modelo de financiamento focado em ações e propostas do Plano Estratégico de Internacionalização, que, de uma forma inédita ao meu conhecimento, ele deixou de lado aquele modelo de balcão, onde simplesmente se continuou a fazer o que se vinha fazendo na internacionalização, oferecendo bolsas a professores, bolsas a estudantes, para que eles continuassem a fazer o que vinham fazendo. O nosso projeto ele focou em duas ações: na construção de redes internacionais de pesquisa e na construção de alianças globais de pesquisa. A primeira dessas propostas de redes internacionais de pesquisa, a gente pode dizer que essa é uma abordagem bottom-up. Os nossos pesquisadores propuseram as parcerias que seriam usadas, que seriam definidas por cada uma das redes. Já as alianças globais de pesquisa, elas representam uma abordagem top-down. Isso foi muito importante, foi inédito e foi fundamental nos resultados que eu acredito nós iremos colher com o desenvolvimento desse projeto. Por que foi fundamental? Porque nós pudemos, pela primeira vez, construir com os nossos parceiros parcerias focadas em relacionamentos que estavam ou que virão a ser, que estavam sendo desenvolvidos pela administração central, a partir de visitas que foram feitas. Eu acredito que a gente vai falar um pouquinho disso também, porque é um tópico bastante importante, mas também de missões que nós recebemos na Unesp, de reitores, de delegações de outras instituições. Então, pela primeira vez, todo o conhecimento, todas as propostas que nós havíamos recebido puderam ser discutidas e passaram a fazer parte dessas alianças nas parcerias. A aprovação de 8 alianças globais de pesquisa resultou, então, de um trabalho intenso, que eu já mencionei, da PROPG com a Arex e da PROP, para identificar, do nosso lado, as competências, mas também para nos conectar àquelas conversas que vinham sendo desenvolvidas. No total, mais de uma centena de reuniões internas com pesquisadores da Unesp, mas também com representantes das universidades internacionais foram feitas. Para todas essas alianças, nós temos uma carta ou do reitor da instituição parceira, ou do vice-reitor de Relações Internacionais, ou, no caso específico de algumas universidades americanas que dão uma autonomia bastante grande às suas faculdades, do diretor dessas faculdades, dizendo que enxergam na Unesp um parceiro institucional e que estão prontos a colaborar, mesmo financeiramente, para o desenvolvimento das propostas das alianças globais. Esse resultado nos deixa muito alegres e esperançosos de uma mudança positiva que vai levar a um impacto social e científico na ciência que virá a ser produzida pela Unesp a partir das ações que serão desenvolvidas, fundamentadas nessas parcerias que foram construídas.
Professor, o senhor mencionou essa dimensão das pesquisas realizadas em conjunto internacionalmente, também as visitas, né, que foram feitas à Unesp e as visitas que a Unesp fez a outras instituições. Que balanço a gente consegue fazer, professor, dessa atuação internacional da nossa universidade junto a esses parceiros, né, por meio dessas visitas, das missões que já eram tradicionais na Arex, a gente já conversou sobre isso em outros momentos, mas como que isso se solidifica diante desse grande plano estratégico da internacionalização, aliado com o CAP Sprint e o seu desenvolvimento, que acho que é importante frisar mais uma vez, que não parou durante a pandemia da Covid-19. Bom, Maísa, a grande diferença foi que tanto as visitas aos nossos parceiros internacionais, como o recebimento de delegações internacionais aqui na Unesp, eles passaram a ter como ponto central as ações que estavam propostas no plano estratégico de internacionalização. Então, diferentemente de quando nós recebíamos ou quando, eventualmente, conversávamos com instituições estrangeiras, internacionais, em visitas a eles, em que a discussão era pautada na agenda que nos era apresentada por eles, evidentemente, a partir de uma conversa prévia, dessa vez, com a presença e a existência do Plano Estratégico de Internacionalização, nós pudemos dirigir a conversa para interesses que haviam sido identificados e que visavam a busca da excelência, que eu falei que é o objetivo da internacionalização na Unesp. Um outro fator muito importante e diferenciado nessa gestão foi que, pela primeira vez, a gente passou a contar com ferramentas do que é chamado cientometria, para poder saber com quem a Unesp publica mais, em que áreas a Unesp publica mais, em que área a ciência produzida pela Unesp com tal instituição ela gera maior impacto ou menor impacto. Para saber, com a Universidade X, quem era o pesquisador da Unesp que mais publicava com pesquisadores daquela instituição. Isso permitiu também que tanto as discussões que nós tivemos aqui na Unesp, com missões que nos visitaram, quanto aquelas que o professor Sandro e eu realizamos nas missões que fizemos nessas visitas às instituições, nós pudéssemos ter dados concretos para conversar, dizendo, por exemplo, nós acreditamos, baseado no que temos feito, que valeria a pena aprofundar o trabalho conjunto nesta área. Ou, por exemplo, dizendo o impacto da ciência que nós produzimos em tal área, embora em número pequeno, ele é bastante elevado, talvez valha a pena a gente ter um olhar particular para esse tópico. Uma outra questão bastante interessante e relevante é que diversas dessas instituições, tanto que nós visitamos quanto que nós recebemos aqui, hoje elas fazem parte ou de alianças globais ou de redes de pesquisa. Isso comprova que essas missões, que essas conversas que foram feitas, elas estão se transformando em ações concretas de cooperação internacional. Professor, uma coisa que nós conversamos em outras oportunidades e que também dialoga um pouco com essa necessidade dessa internacionalização, no sentido dessa presença no exterior, diz respeito à mobilidade, e muitas vezes o senhor repetiu a frase e eu vou repeti-la aqui, que a internacionalização não é sinônimo de mobilidade, a mobilidade faz parte da internacionalização. Então, nesse quesito de pensar nesse aspecto da internacionalização, então, um aspecto diz respeito às pesquisas integradas, às visitas que o senhor já mencionou, e outro também contempla a mobilidade, e é o que muitas vezes salta aos olhos quando nós pensamos na internacionalização. O que a gente pode dizer a respeito da mobilidade discente, docente, de servidor técnico-administrativo no quadriênio 2017-2021? Bom, Maíra, nessa gestão, a mobilidade acadêmica dos professores e pesquisadores da Unesp, ela continua a crescer, tá?
a partir do ano passado, principalmente por conta do financiamento do nosso projeto Print, que auxiliou numa mobilidade ao exterior dos nossos professores e pesquisadores, mas também facilitou a vinda de pesquisadores, que é um ponto para o qual a gente tem um olhar bastante grande no nosso plano estratégico de internacionalização, haja vista que nós temos um interesse bastante grande em aumentar o número de pesquisadores e professores que vêm à Unesp. Não só aumentar o que nós chamamos de mobilidade alt, mas também o número de pessoas que venham a visitar a universidade. No que tange a mobilidade discente de servidores, a Arex realizou a coordenação dos programas de mobilidade internacional com associações, com consórcios internacionais, além de diversos programas com financiamento da CAPES, do Ministério de Relações Exteriores e do Santander Universidades, que fomentam na Unesp a internacionalização do ensino superior. Eu não vou mencionar esses programas, porque a lista é bastante extensa. Para realizar esses processos de mobilidade, nós trabalhamos com editais, tá? E os processos seletivos que são realizados a partir desses editais foram intensificados nessa gestão atual. Com os editais evoluindo, com a ampliação das exigências curriculares e da proficiência da língua estrangeira, que eu acho que é um tópico que a gente precisa conversar também hoje, porque nós temos muitas ações interessantes para falar sobre o que foi feito em relação à questão de aprendizado de idiomas. Tá? Uma outra questão que foi inserida é que todos os candidatos passaram por entrevistas com algum representante da Unesp, da Arex, perdão, antes de serem aprovados para seus processos de mobilidade. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu queria deixar alguns números macro da mobilidade durante esse período, o período dessa gestão. Nesse período, 2.437 estudantes da Unesp, sendo 999 de graduação e 1.438 de pós-graduação, tiveram a oportunidade de ter uma experiência internacional, de participar de um programa de intercâmbio internacional. Ao mesmo tempo, a instituição recebeu 1.363 estudantes de graduação e 1.548 de pós-graduação, totalizando para a pós-graduação 2.947 estudantes. Logicamente, não considerando números desse ano de 2020, que por conta da pandemia, as mobilidades foram bastante restritas. Agora, cabe destacar também, na questão de mobilidade, a iniciativa que a gente está tendo, junto com a Pró-Reitoria de Graduação e de Pós-Graduação, para oferecer a modalidade de intercâmbio virtual, para que estudantes nossos possam se inscrever em disciplinas que são oferecidas online por algumas de nossas parceiras e, ao mesmo tempo, numa iniciativa de internacionalização em casa, para que estudantes de nossas parceiras possam se inscrever em disciplinas que são oferecidas por professores da Unesp. Uma primeira consulta que nós fizemos, ainda no meio da pandemia, mostrou mais de 160 professores dispostos a abrir as suas disciplinas a que estudantes internacionais se inscrevessem nela para cursar juntamente com seus estudantes. Isso é um projeto em desenvolvimento, a gente talvez vá voltar a falar nele, mas mostra também que essa pandemia abriu novas oportunidades que nós podemos vir a explorar no futuro. Professor, aproveitando a menção, mais uma vez, à pandemia, nós fizemos uma entrevista em agosto de 2020 com a equipe da Arex, que cuida diretamente da mobilidade, exatamente para demonstrar que essa internacionalização, essa mobilidade teve todo o apoio da instituição. Pensando, então, nesse balanço desses últimos 6 meses, o senhor gostaria de acrescentar algo acerca desse trabalho vinculado aos pesquisadores que estavam no exterior nesse momento da pandemia, aqueles que
né, precisaram ir neste segundo semestre por acordos já firmados, né? Como que a Arecs lidou com essa situação e que resultados que nós temos neste momento agora, dezembro de 2020? Olha, Maíra, a gente fez um trabalho de aproximação com tanto pesquisadores, professores e alunos da Unesp, que quando a pandemia foi declarada, estavam no exterior. Um trabalho de saber como é que eles estavam, se eles precisavam de algum auxílio para voltar para o Brasil. Nós, junto com outros setores da universidade, desenvolvemos um questionário para buscar avaliar o estresse com que essas pessoas estavam passando. Aqueles que foram identificados com algum tipo de problema foram dirigidos aos nossos serviços, que entraram em contato com essas pessoas. Então, durante a pandemia, também houve um acompanhamento dos acadêmicos da Unesp que estavam no exterior. Também fizemos um acompanhamento bastante similar com os pesquisadores e estudantes das nossas parceiras que, no início do ano, se encontravam no Brasil, explicando a eles qual a situação que nós estávamos vivendo, quais eram as regras às quais eles estariam sujeitas, quais eram as condições que eles tinham para voltar para seus países. Então, esse também foi um trabalho muito grande e, na minha opinião, de bastante valor, que, graças a todo o empenho incansável, mas em nada diferente do que é feito sempre pelo pessoal da Arecs, nós desenvolvemos também nesse período de pandemia. Professor, o senhor mencionou, né, um aspecto de um dos projetos relacionados à Arecs, que é o que nós estamos apelidando de internacionalização em casa. Mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. O Gestão Unesp vai para um breve intervalo e já volta. O Gestão Unesp está de volta apresentando o balanço das ações da reitoria da universidade no quadriênio 2017-2021. Nós conversamos neste programa com o professor José Celso Freire Júnior, assessor-chefe da Assessoria de Relações Externas à Arecs. Professor, nós mencionávamos grandes projetos que vão ao encontro do plano estratégico da internacionalização da universidade e um deles diz respeito àquilo que nós chamamos de internacionalização em casa. Eu gostaria que o senhor mencionasse os projetos que fazem parte daquilo que nós estamos entendendo dessa forma, né, de internacionalização dentro da nossa própria universidade. Eu gostaria de mencionar 2 programas. Um deles, na verdade, eu já conversei, eu já falei um pouquinho, que é a questão da mobilidade virtual, que envolve, então, ou a inscrição de um aluno da Unesp numa disciplina oferecida por uma instituição parceira, ou a inscrição de um estudante de uma instituição parceira em um curso oferecido pela Unesp. Mas não existe nenhum envolvimento entre os professores de uma disciplina ou outra disciplina. E, basicamente, o envolvimento institucional é aquele do desenvolvimento dos acordos de cooperação e da conversa para que se desenvolvam ações conjuntas. Agora, tem um outro que cada vez mais está recebendo um interesse muito grande da comunidade acadêmica, que é o que a gente chama de intercâmbio virtual. E eu vou falar um pouquinho qual é a diferença e como é que isso se desenvolve. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer todo o envolvimento e a dedicação integral da professora Ana Cristina Bionde Salomão, que é responsável pelo desenvolvimento desse programa de intercâmbio virtual na Unesp. Tá? Esse programa na Unesp ele faz parte de uma iniciativa pioneira no Brasil que é chamada BRAVE, Brazilian Virtual Exchange Program. Então, a gente chama isso de BRAVE Unesp, e ela trata do oferecimento de disciplinas com componentes de intercâmbio virtual. O que vem a ser, então, uma disciplina com componentes de intercâmbio virtual? Na verdade, essa disciplina ela é construída
o conteúdo, parte do conteúdo dela é muito importante. Uma questão ela não é uma disciplina oferecida online por 2 professores. Então, ela tem alguns momentos onde os professores e os estudantes vão se encontrar. Então, ela tem momentos que são síncronos, mas ela tem muitos momentos assíncronos. A diferença dela é que parte do conteúdo programático, parte dos objetivos de aprendizagem é construída pelos 2 professores de forma em acordo. Então, eu defino que eu gostaria de apresentar isso, o professor define que ele gostaria de apresentar isso, nós definimos a forma, mas com um objetivo também em mente: o oferecimento de oportunidades para que os alunos desenvolvam capacidades interculturais, que eles aprendam a viver e a conviver em ambientes de culturas diferentes. O que mais do que nunca, no mundo que nós estamos vivendo e nesse nosso país, é fundamental, não só para o sucesso profissional, mas para a própria convivência no dia a dia das pessoas. Então, parte do conteúdo programático ele é construído de forma conjunta, visando o desenvolvimento, o oferecimento de atividades que contribuam para a construção de capacidades de interculturais, e os alunos vão interagir, então, durante a disciplina, na construção de projetos, na resposta a questionários, no desenvolvimento de diferentes ações em grupos. Esses grupos sempre são construídos com estudantes de uma instituição e da outra instituição, que, via de regra, está numa outra zona geográfica. Esse tipo de atividade contribui bastante também para o desenvolvimento das habilidades linguísticas dos estudantes, para o desenvolvimento da capacidade de trabalho em grupo, novamente em ambientes interculturais, e estudos provam, contribuem também para o desenvolvimento de habilidades que são importantes e reconhecidas pelo mercado de trabalho. Ainda na questão dessa mobilidade e intercâmbio virtual, eu gostaria de mencionar as resoluções que a AREX propôs e discutiu, tanto com a Pró-Reitoria de Graduação como com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, para regulamentar a mobilidade virtual, o intercâmbio virtual. Então, essas resoluções elas indicam como as atividades podem ser reconhecidas pelos conselhos de curso, que possibilidades os alunos têm, como é que eles vão ter essas atividades integralizadas em seus históricos escolar, por exemplo, quais limites existirão para a participação em programas de mobilidade virtual e outras questões. Essas resoluções elas foram aprovadas nesse último trimestre de 2020, então elas são muito recentes. Além disso, nós propusemos uma outra resolução que define que os estudantes poderão conseguir um certificado de competências interculturais. Então, se eles realizarem um conjunto de ações com uma característica internacional, seja ela uma mobilidade física, seja ela acompanhar um estudante que vem realizar um intercâmbio no Brasil e apoiar esse estudante na estadia dele aqui, seja ela participar de um programa de intercâmbio virtual ou de mobilidade virtual, todas elas estão definidas nessa resolução. E também o número, a proporção em que se pode fazer uma coisa ou outra, ao final, ele receberá, então, um certificado de competências interculturais. Na Europa e na América do Norte, isso começa a ser bastante reconhecido pelo mercado de trabalho. E agora que as resoluções foram aprovadas, a nossa ideia é trabalhar com a associação de alumni para fazer com que essa resolução que esse certificado passe também a ser reconhecido pelo mercado de trabalho aqui no Brasil. Professor, outra menção que diz respeito a essa internacionalização, e o senhor já pontuou no primeiro bloco do programa,
é o incentivo e o reforço do domínio, da competência linguística dos nossos estudantes, dos nossos pesquisadores. Para isso, nós tivemos um dos projetos, né, um dos programas do convênio Unesp Santander, que era o programa de língua inglesa na Unesp, mas há outras iniciativas também no sentido de promover essa proficiência, uma maior habilidade linguística dos diferentes atores dessa internacionalização na nossa universidade. Bom, Maíra, eu vou comentar isso também, inicialmente agradecendo à professora Paula Tavares Pinto, do IBILSE, que foi fundamental para o sucesso, do meu ponto de vista, bastante grande, que a gente conseguiu com esse programa de língua inglesa via convênio Santander. Por meio dele, de 2017 a 2020, a Arex atuou para o desenvolvimento das habilidades linguísticas de toda a sua comunidade acadêmica. As ações de ensino de línguas voltadas à internacionalização foram valorizadas com a aprovação de uma resolução sobre uma política de idiomas na Unesp, que era inédita quando foi aprovada entre as instituições de ensino superior brasileiras. E a implantação dos programas Idiomas Sem Fronteiras e Língua Inglesa na Unesp. Além disso, foi trabalhada a formação de professores e o mapeamento da proficiência em inglês de docentes, alunos e servidores, para que nós possamos receber estudantes e pesquisadores internacionais. É necessário que nós tenhamos uma comunidade acadêmica que consiga dialogar com esses visitantes. Com esse mapeamento, foi possível oferecer cursos que atendiam às necessidades específicas de cada segmento. No caso dos docentes, foram oferecidos também cursos do que a gente chama de CLIL, Content and Language Integrated Learning, através de uma parceria estabelecida com a Universidade de Queensland, que eu comentei, é parceira estratégica da Unesp, que se localiza na Austrália. Com a capacitação oferecida, foi possível aumentar o número de disciplinas oferecidas em inglês, em diferentes áreas do conhecimento. E, dessa forma, a partir de agora, aumentar a atração de estudantes internacionais. A experiência e as pesquisas sobre ensino de línguas da Unesp também foram compartilhadas por meio de videoconferências e webinários com outras universidades que desejavam implementar programas similares. Então, isso foi muito importante, porque a gente pôde mostrar e indicar caminhos que foram seguidos por outras instituições brasileiras na implementação de suas políticas de idioma. Por meio de cursos presenciais, síncronos e assíncronos, esse número é impressionante, mas nós verificamos, a cada ano, mais de 22 membros da comunidade da Unesp estudaram línguas estrangeiras na instituição. E todo esse programa está contribuindo efetivamente para que nós tenhamos uma comunidade acadêmica mais internacionalizada e mais habilitada a se envolver nas ações em prol de sua internacionalização. Professor, outra frente de atuação que também dialoga com essa dimensão é a Cátedra Franco-Brasileira, no sentido da universidade também promover esse intercâmbio, né, com essa outra vertente, não só pensar o inglês como porta de acesso à internacionalização na universidade. Maíra, o programa de cátedras franco-brasileiras é um programa bastante antigo, é uma parceria do Consulado da França em São Paulo, e desse programa participam também as nossas co-irmãs, a USP e a Unicamp. Então, a cada ano, nós lançamos um edital para receber um número de pesquisadores franceses na instituição. Nós financiamos uma bolsa para esses pesquisadores e o Consulado da França ele financia a passagem para a vinda desses pesquisadores. Uma mudança importante introduzida nessa gestão foi que, a partir de 3 anos atrás, nós exigimos, por minha sugestão, que as parceiras francesas também recebessem e financiassem
no modelo de cofinanciamento, a estadia de pesquisadores brasileiros nas instituições francesas. Esse programa é um programa de muito sucesso. Existe um relatório que mostra o número de artigos publicados, mas um resultado que vai além de artigos publicados. Esses pesquisadores, eles fazem sessões de divulgação científica, mostram o seu trabalho, mostram como o trabalho que é desenvolvido é importante para o dia a dia das pessoas. Isso também é um tópico muito importante na briga contra as fake news, na briga contra a ciência pela qual a gente está passando hoje no nosso país. Esse programa, esse projeto, ele tem uma tal vitalidade que esse ano, mesmo em plena pandemia, após conversarmos, nós decidimos lançar uma versão virtual do programa e mesmo com essa versão virtual, a gente teve uma dupla inscrita, no caso da Unesp, para participar desse programa de Cátedras Franco-Brasileira. Como você falou, ele envolve uma outra língua, que é uma questão importante também. A gente, quando fala de língua, não pode falar exclusivamente do inglês. Essa questão de línguas, também, a partir da participação da Unesp na Associação de Universidades Grupo Montevidéu, nós temos uma ação também voltada ao espanhol. E, no programa de idiomas, coordenado pela professora Paula, e a partir do projeto Teletandem, que é um projeto de imenso sucesso da Unesp, reconhecido no mundo todo como uma iniciativa inovadora, nós temos também ações voltadas ao ensino de outras línguas, alemão, japonês, sem contar, logicamente, a presença do Instituto Confúcio na nossa universidade, que favorece o aprendizado do mandarim. Professor, para que todas essas iniciativas sejam possíveis, mencionei aqui no início da questão o convênio Unesp Santander, mas são firmados inúmeros convênios para possibilitar a existência dessa estratégia de internacionalização na universidade. Eu gostaria que o senhor fizesse o balanço desses convênios, dessas parcerias firmadas neste quadriênio 2017-2021. Maíra, no contexto dos diversos programas que são gerenciados pela Arex, eu vou dar o número de editais que nós abrimos fundamentados nesses convênios. Então, por exemplo, foram abertos mais de 100 editais para mobilidade de alunos de graduação e de pós-graduação. Foram abertos 14 editais para mobilidade de docentes, 7 editais para mobilidade de funcionários e 6 editais com oportunidades que foram oferecidas pelos nossos parceiros. Todos esses editais, eles estão fundamentados nos convênios que são assinados e gerenciados pela Arex. Um fator bastante importante em relação ao convênio é que esse ano de 2020, finalmente nós tivemos a nova resolução de convênios aprovada. Essa resolução ela teve como objetivo diminuir a burocracia, mas também oferecer à comunidade um sistema totalmente automatizado para a tramitação desses convênios. Esse sistema foi desenvolvido pelo Marcos Antunes, que trabalha aqui na Arex com as ações de internacionalização e que coordenou o desenvolvimento desse sistema de gerenciamento de convênios. Então, a implementação do sistema foi iniciada quando a pandemia se instalou, então nós ainda estamos em processos de treinamento, as pessoas estão aprendendo, mas hoje não mais é necessário que aqueles volumosos processos precisem viajar de um local para outro para que os convênios sejam assinados e analisados. Então, em relação aos convênios, eu queria deixar esse resultado também, mencionar esse resultado do desenvolvimento dos sistemas de convênio, que certamente vai mudar a forma
como eles são avaliados e transitados na instituição. Professor, para além de todas essas ações aqui mencionadas, a internacionalização, enquanto esse plano estratégico, segue até 2021, foi a meta que vocês estabeleceram. Eu gostaria de saber que desafios nós ainda temos ao pensar a internacionalização da nossa universidade. Maíra, eu diria que o maior dos desafios que eu tenho certeza nós iremos vencer será consolidar o legado desse plano estratégico de internacionalização, que mudou o foco para uma internacionalização institucionalizada, onde o interesse da universidade está acima dos interesses individuais dos pesquisadores. Embora essa situação ela não deva ser desconsiderada, a possibilidade de desenvolvimento de parcerias bottom-up, pois foram elas que nos trouxeram até onde nós nos encontramos hoje em dia, nas ações internacionais que nós desenvolvemos, é fundamental também que seja possível continuar a trabalhar no desenvolvimento desses relacionamentos institucionais focados em parcerias estratégicas e simétricas, onde os nossos parceiros nos enxergam como efetivamente contribuindo para o seu próprio desenvolvimento, ao receber seus estudantes, ao receber seus parceiros, seus pesquisadores e ao publicarmos juntos cada vez mais ciência que responda melhor aos desafios da sociedade e científico. Então, para mim, esse é o grande desafio. Institucionalizar essa nova ideia e começar a pensar no novo ciclo que se iniciará a partir das conquistas que tiverem sido obtidas com a implementação desse plano que ainda está em curso. Professor, o senhor menciona esse plano como um dos legados da gestão, um plano que está em processo ainda, mas nós conseguimos mensurar, neste momento, balanço final da gestão, que legado a Arex deixa para a próxima gestão, que assume em 15 de janeiro? Maíra, uma questão concreta é o próprio plano estratégico de internacionalização, que está em desenvolvimento agora. Mas ele é o resultado de um longo trabalho que foi realizado nos últimos anos. E ele integrou discussões que haviam sido feitas e ele traduziu as ações na busca da excelência da Unesp a partir da internacionalização. Então, esse documento, mas não só o documento, a forma como ele foi construído, as discussões, a forma como ele está sendo implementado, como a integração efetiva dos diferentes setores e das diferentes pró-reitorias da Unesp, é um grande legado que vai ficar dessa gestão. Além disso, e fundamentado nele, a mudança de paradigma que levou à alteração da abordagem da construção de parcerias, dessa abordagem top-down, que a partir daquelas centenas de discussões que eu mencionei, se conseguiu mostrar a importância dessa abordagem, certamente vai ser um legado dessa gestão. As alianças globais que foram aprovadas, as 8 alianças globais de pesquisa que foram aprovadas, envolvem instituições de primeiríssimo nível do mundo. Eu não vou citar nenhuma delas, mas vocês podem consultar no site do Print. Vocês verão que nós estamos falando de instituições de altíssimo gabarito. As parcerias com essas instituições e aquelas outras que nós buscaremos consolidar através das redes de pesquisa, elas vão contribuir para que cada vez mais a Unesp possa ser um ator de destaque no desenvolvimento da nação. Professor José Celso, gostaria de agradecer a sua participação aqui no Gestão Unesp e a toda a equipe da Arex pelo trabalho desenvolvido neste quadriênio. Maíra, se você me permitir, eu gostaria de finalizar também agradecendo os 2 professores que, nesses 4 anos
estiveram comigo e com toda a equipe nos apoiando no desenvolvimento das ações, o professor Marcelo Pereira e o professor Renato Leonardi, mas, sobretudo, a equipe maravilhosa da Arex. Talvez o que a gente conseguiu, e eu tenho orgulho do que foi conseguido e tenho consciência do que foi conseguido, só foi possível pelo ambiente de camaradagem, mas pela dedicação profunda das pessoas que aqui trabalham, em todos os diferentes setores. Elas acreditam efetivamente no seu trabalho e elas sabem que, a partir do dia a dia delas, elas estão contribuindo para que a Unesp seja cada vez mais uma das grandes instituições do Brasil e do mundo. Então, o meu imenso obrigado a todos que contribuíram com esse desenvolvimento, mas também a todos os colegas das outras pró-reitorias com as quais nós desenvolvemos todas as ações que foram possíveis. Nada do que foi construído, já que a internacionalização não é um fim em si mesmo, já que ela envolve todos os setores da universidade, e já que o conceito que se trabalhou é o de internacionalização abrangente, tudo só foi possível também pela compreensão e pela dedicação de todos os outros colegas das outras pró-reitorias, dos outros setores, dos mais diferentes setores, dos motoristas que nos auxiliaram transportando os nossos pesquisadores, das pessoas que nos auxiliaram a fazer os pagamentos e, certamente, de todo o apoio que recebemos do professor Sandro e do professor Sérgio, que cobraram, certamente, mas que sempre encorajaram o desenvolvimento e a implementação desse plano estratégico. Muito obrigada, professor. O Gestão Unesp fica por aqui e acompanha as informações sobre o balanço das atividades da reitoria da universidade ao longo de nossa programação e mídias sociais. Obrigada pela companhia e até a próxima.